Capítulo 246. Prova irrefutável. Preparados para o pior, a coorte invocou suas armas e desceu lentamente pela larga estrada que levava ao fundo da pedreira. Desde que alcançaram as colinas das montanhas ocas até agora, não haviam encontrado nenhuma criatura do pesadelo. Mas isso não era motivo para baixar a guarda. Caminhando pelo antigo caminho, todos não podiam deixar de lançar olhares furtivos para o cadáver do gigantesco demônio de pedra, como se esperassem que ele voltasse à vida e os atacasse a qualquer momento. Se viver na costa esquecida havia ensinado algo a ele, era sempre esperar pelo pior. Algum tempo depois, Hefie falou: "Veja aquelas rachaduras profundas no chão da pedreira. Acho que essa coisa cavou por baixo. Então, cuidado por onde pisa." Lembrando-se de seu encontro com a pedra rolante, Sun-Yi olhou para baixo com uma expressão amarga. Aquela criatura desajeitada era mais engraçada do que perigosa, mas apenas porque seus dentes eram muito inferiores ao manto do titereiro. Se algo com mais mordida emboscasse-os por baixo, quem saberia o que aconteceria? Com um simples pensamento, Sun-Yi invocou a Santa de Pedra e ordenou que ela se mantivesse por perto. O monstro taciturno encarou os altos picos das montanhas ocas por alguns momentos, como se sutilmente afetado pela visão deles. Então, ela baixou a cabeça e seguiu silenciosamente seu comando. Após tensos e exaustivos 30 minutos descendo para o fundo do poço, a coorte finalmente chegou perto dos restos do gigantesco inseto de pedra. Parando cautelosamente a algumas dezenas de metros de distância, hesitaram, sem saber como prosseguir. Finalmente, Nepi suspirou e caminhou em frente, aproximando-se do corpo despedaçado do demônio morto. Se era isso que ele tinha sido? Ou era? Quando sua líder chegou perto o suficiente da carcaça para tocá-la com a mão, todos prenderam a respiração. Alguns segundos se passaram e depois mais alguns. Nada saltou sobre a estrela da mudança debaixo das pedras. A criatura gigante não se moveu, nem mostrou sinais de voltar à vida. O demônio apenas jazia ali, seu corpo despedaçado e quebrado, aterrorizante mesmo na morte. E de fato estava verdadeiramente, realmente morto. Lançando um olhar para a indiferente Santa, Sun-Yi soltou um suspiro de alívio. Embora estivesse preparado para uma batalha difícil, ele esperava que desta vez eles pudessem evitá-la. Os membros da coorte ainda não haviam se recuperado totalmente da angustiante jornada no topo do colosso ambulante, então não estavam nas melhores condições. Bem, pelo menos Sun-Yi não estava, parcialmente porque ele recusou a oferta de Ne para curar seus ferimentos com sua chama purificadora. Eles estavam se curando rapidamente graças à trama de sangue e os quase 500 fragmentos de sombra que ele havia acumulado, mas seu corpo ainda não estava totalmente recuperado. Virando a cabeça, Nepis olhou para eles e disse: "Aproximem-se." Encorajados por suas palavras, os membros da coorte finalmente deixaram o cuidado de lado e se aproximaram da criatura morta. Claro, eles ainda estavam preparados para reagir instantaneamente caso algo inesperado acontecesse. Os 6 passaram alguns minutos estudando os restos mortais para determinar se a terrível criatura foi morta por um humano ou algo de sua própria espécie. Sun-Yi lançou um olhar para as altas montanhas e passou alguns segundos observando enquanto a névoa branca descia de seus picos, fluindo pelas encostas irregulares como uma cachoeira feita de nuvens. Apóstrofo. Que lindo. Com um suspiro, ele se afastou da parede de névoa, que ainda estava a alguma distância do vale onde a pedreira estava situada e se concentrou no cadáver do demônio de pedra. O que quer que o tenha matado não era algo que Sun-Yi gostaria de enfrentar numa batalha. A carne da criatura era, de fato, feita de pedra. Isso não impediu os temíveis atacantes, no entanto. A carapaça da gigantesca abominação de granito estava despedaçada em muitos lugares e derretida em outros. Mas, principalmente, estava cortada e perfurada. Além de algumas feridas enormes, havia numerosas menores, muitas parecendo que poderiam ter vindo de uma espada, um machado ou uma lança. E ainda assim, ele não tinha certeza. Sun-Yi não era realmente especialista em tais coisas. No entanto, ele era especialista em tudo relacionado à ganância e avareza. Em vez de se concentrar na natureza dos danos causados à abominação gigante, Sun-Yi contornou e encontrou seu abdômen, que estava especialmente danificado. Com um suspiro relutante, ele subiu no cadáver de pedra. E depois entrou nele. Os outros membros da coorte encararam-no com expressões que variavam de surpresa a repulsa.
Alguns minutos depois, Sun-Yi saiu do demônio morto e sacudiu a poeira de pedra de sua armadura cabelo. Então, olhou para seus companheiros e franziu a testa. O quê? Kai olhou para ele com uma expressão complicada e então perguntou, Sun-Yi. Ah, você quer nos dizer alguma coisa? Sun-Yi assentiu e sorriu. Eu sei, na verdade. Essa coisa realmente foi morta por um humano. O encantador arqueiro arqueou uma sobrancelha e perguntou em tom duvidoso, mesmo? Como você sabe? Sun-Yi pulou para baixo e deu de ombros. Os fragmentos de alma estão faltando. Alguns momentos depois, uma expressão de compreensão apareceu no rosto de Kai. De fato, a maioria das criaturas do pesadelo não tinha uso para os fragmentos de alma. Assim como os humanos, que absorviam diretamente a essência da alma após matar um de sua própria espécie, eles se alimentavam da própria morte, em vez de recuperar esmagar os remanescentes de núcleos de alma quebrados. Se eles não fossem terrores bizarros como o devorador de almas, é claro. Mas as chances de encontrar outro desses aqui eram bastante baixas. Era razoável supor que os fragmentos de alma foram removidos por humanos. Sua descoberta era uma prova sólida de que realmente era a coorte do primeiro senhor que havia lutado e abatido a terrível criatura. Eles realmente encontraram sinais da expedição perdida. Mas havia outra prova para essa conclusão, esta irrefutável. Nepis, que se afastou dos restos do demônio em algum momento, de repente os chamou. Os membros da coorte se entreolharam e se aproximaram lentamente dela, tentando entender o que ela havia encontrado. Estrela da Mudança estava perto de uma das pilhas de pedras que estavam espalhadas pelo chão ao redor do corpo da criatura morta, olhando para ela com uma expressão solene. A maioria delas veio de sua carapaça estilhaçada, enquanto algumas foram criadas porque o chão da pedreira foi quebrado e revolvido durante a feroz batalha. Por que Nepis estava tão interessada nessa em particular? Olhando mais de perto, Sun-Yi percebeu de repente que esta pilha de pedras era diferente de todas as outras. Era mais baixa, aproximadamente oval, seu contorno muito perfeito para ser resultado de uma mera coincidência. Parecia que cada pedra foi cuidadosamente colocada aqui por uma mão humana, talvez na esperança de tornar a pilha o mais ordenada e resistente possível. De repente, um arrepio percorreu a espinha de Sun-Yi. Ele finalmente percebeu o que estava olhando. Isso não era realmente uma pilha de pedras. Era um túmulo. Capítulo 247 A névoa. Ficando ao redor do túmulo, os membros da coorte olhavam com expressões sombrias, exceto por Cassie, que se virou e encarou a encosta da montanha, como se tentasse esconder suas emoções. Agora que sabiam o que estavam olhando, o humor de repente se tornou melancólico e solene. As pessoas encalhadas na costa esquecida estavam bem familiarizadas com a morte e a tragédia, mas encontrar esse túmulo solitário tão longe de qualquer lugar onde outro humano pudesse encontrá-lo, perdido sob o céu cinza alienígena do reino dos sonhos, ainda era uma revelação comovente. Nenhum deles jamais conheceu os sonhadores da primeira coorte, mas depois de viver à sombra de suas realizações lendárias e ouvir histórias de seus feitos por tanto tempo, parecia que este túmulo pertencia a um dos seus. Por causa de como a realidade do castelo luminoso era sombria e tensa, era fácil esquecer que, neste mundo amaldiçoado, todos eles eram seres humanos companheiros. Mas diante do túmulo silencioso, a verdade era dura e cortante, era apenas eles contra a maré interminável de criaturas do pesadelo, e cada vida humana perdida diminuía a todos. Sun-Yi suspirou e notou que havia palavras esculpidas em uma das pedras colocadas em cima do túmulo. Levou um tempo para entender a inscrição, porque não estava escrita com as runas às quais ele se acostumou. Em vez disso, estava escrito em letras simples do idioma humano, que pareciam estranhas e alienígenas nesta terra abandonada. Cortada na pedra por meios desconhecidos, uma única frase foi deixada para trás no túmulo, sem marcação. O pesadelo dela acabou com o coração pesado. Sun-Yi repetiu silenciosamente várias vezes. Era estranho quanto de significado poderia ser expresso com tão poucas palavras. Eles ecoavam em sua mente e permaneciam lá, deixando uma marca profunda e triste. Apóstrofo. Descanse em paz, quem quer que você seja. Eu espero que seus sonhos sejam doces e serenos agora. Com isso, ele se virou e cerrou os dentes. Quando acabariam seus próprios pesadelos? Os outros membros da coorte estavam lentamente voltando de seu devaneio repentino. Kai suspirou e olhou para a Estrela da Mudança,
seu rosto cheio de tristeza. Acho que é isso que estávamos procurando. O primeiro senhor e sua expedição definitivamente passaram por aqui. Mas e agora? Nepis lançou um último olhar ao túmulo e virou-se para encarar o encantador arqueiro. Deve haver uma entrada para uma mina antiga por aqui. Pelo que Cassie viu, foi para lá que eles foram. Sun-Ni franziu a testa. Algo no que ela disse o deixou desconfortável. Mas por quê? Virando a cabeça, ele olhou para Cassie, que ainda estava silenciosamente parada a alguns passos de distância, com a cabeça voltada para as montanhas. Parecia que a menina cega estava apreciando a vista da névoa branca que descia pela encosta da montanha, aproximando-se lentamente do vale. Ela estava muito quieta todo esse tempo. Com um pressentimento sombrio agarrando seu coração, Sun-Ni fez um gesto para Nepis chamar a atenção dela. Estrela da Mudança franziu a testa e seguiu o olhar de Sun-Ni, alterando levemente a expressão no rosto. Aproximando-se da amiga, ela cuidadosamente colocou a mão no ombro da menina cega. Imediatamente, Cassie estremeceu e se virou, com o rosto pálido. Cassie. Você viu algo? Havia uma expressão de terror no rosto da menina cega. Por alguns momentos, ela apenas respirou pesadamente, como se tentasse se controlar. Finalmente, ela falou, com a voz baixa, mas firme, a névoa. Temos que entrar no subsolo antes que a névoa chegue. Senão, todos nós morreremos. Nepis não perdeu tempo questionando Cassie mais a fundo. Virando-se, ela gritou, Sun-Ni, Nid. Encontrem a entrada da mina, rápido. Um momento depois, Kai subiu ao ar e correu em direção ao gigante anfiteatro do lado oposto da pedreira. Sun-Ni também não hesitou, sua sombra se desprendeu de seus pés e deslizou com uma velocidade surpreendente. Apesar da urgência da situação, ele permaneceu calmo. Então, acho que há um motivo pelo qual não encontramos uma única criatura viva neste lugar, afinal. Sun-Ni esperava algo assim acontecer desde o momento em que entraram nas colinas das Montanhas Ocas. Mesmo antes de saber quão perigosos esses picos eram, ele já sabia que nenhuma terra em que o coral carmesim fosse incapaz de crescer poderia ser segura. Caster, Efi. Preparem-se para se mover assim que os batedores encontrarem algo. Lançando um olhar para a parede branca de névoa que já começava a se infiltrar no vale, Nepis hesitou por um momento e então invocou sua espada. Atrás dela, Cassie subiu ligeiramente acima do chão e desembainhou a dançarina silenciosa, segurando a elegante espada na mão esquerda. Duas asas transparentes se transformaram em um borrão atrás dela. Olhando para elas, Sun-Ni suspirou e caminhou até ficar perto da Santa de Pedra. Sua mente estava ocupada percebendo o mundo através da sombra. Então, ele fechou os olhos para se concentrar em seus outros sentidos. A sombra e Kai encontraram a entrada da mina quase simultaneamente. Um arco alto foi cortado diretamente no lado da montanha, com colunas falsas esculpidas na rocha ao redor. A boca do túnel era escura e ameaçadora. Havia um caminho sinuoso que levava da mina à pedreira. Sun-Ni não conseguia ver onde ele saía do labirinto de blocos de pedra, mas tinha certeza de que Kai veria do alto. Abrindo os olhos, ele notou que a parede de névoa estava agora pairando acima deles, a meros segundos de cair na pedreira, e disse, sigam-me. Com isso, ele correu na direção geral de onde a mina estava situada. Os outros correram atrás dele, exercendo a maior velocidade que conseguiram, exceto Caster, é claro. A meio caminho da parede da pedreira, Kai pousou perto deles e fez um gesto para uma abertura quase invisível entre os degraus de pedra. Ali. Rápido. Eles entraram no caminho escondido e correram o mais rápido que puderam, logo se aproximando do túnel largo. Na beira da escuridão, Sun-Ni parou por um segundo e olhou para trás, para a parede de névoa que se aproximava rapidamente. Enquanto olhava para a névoa leitosa, uma sensação fria e pesada de pavor agarrou seu coração de repente. Sem perder mais tempo, ele se virou e mergulhou nas sombras. Alguns momentos depois, a névoa envolveu a entrada do túnel e devorou o resto do mundo. Capítulo 248. Aqueles que sobreviveram. Deixando a boca do túnel e a névoa branca rodopiante para trás, o grupo avançou cautelosamente na escuridão. Enquanto caminhavam, eles invocaram as memórias que produziam luz para iluminar o caminho. O túnel que levava a mina era largo e espaçoso. Apesar do implacável fluxo do tempo, ele permaneceu em perfeitas condições, assim como a antiga muralha que cercava a cidade sombria. O chão era inclinado e descia,
profundamente no ventre da montanha. Sun-Yi suspirou, descontente com a ideia de que eles teriam que viajar ainda mais nesta região mortal do Reino dos Sonhos. Quem sabia que horrores viviam na escuridão nas raízes das montanhas Oco? A única coisa que o consolava era que, com alguma sorte, o grupo não teria que ir muito longe. Eles só tinham que encontrar os restos da expedição condenada que desapareceu em algum lugar abaixo. Ele não se sentia totalmente confortável esperando que essas pessoas tivessem morrido mais cedo em vez de mais tarde, mas elas estavam mortas de qualquer maneira. O que mais importava para Sun-Yi era que ele e seus companheiros não seguissem o mesmo destino. Caminhando na parte de trás do grupo, ele olhou para as 5 pessoas à sua frente. Como o grupo da Estrela da Mudança se comparava ao do primeiro Lorde? Eles eram mais fracos, mais fortes ou praticamente iguais? Ele franziu a testa. A respeito da própria Nepis, ele duvidava que o jovem que havia liderado um grupo de adormecidos para conquistar o Castelo Luminoso pudesse ter sido mais poderoso ou determinado do que ela, pelo menos não no início. No entanto, ele teve muito mais tempo para acumular poder e recursos antes de se aventurar nas Montanhas Ocas para encontrar sua morte. 15 anos atrás, quando ele entrou no Reino dos Sonhos e ficou preso na Costa Esquecida, as coisas eram muito diferentes de agora. O clã da Chama Imortal ainda estava de pé, para começar. Na verdade, não fazia muito tempo desde que Broken Sword, o pai de Nep, se tornou o primeiro humano a conquistar o terceiro pesadelo e alcançar o posto de santo. Será que o mundo seria diferente se o primeiro Lorde conseguisse encontrar o caminho de volta e retornasse à realidade? Sim, provavelmente. Se a Era do Feitiço do Pesadelo mostrou algo à humanidade, era que a história era frequentemente mudada por indivíduos, ao invés de eventos e correntes invisíveis. A influência que uma pessoa extraordinária poderia exercer na história em tempos de adversidade era difícil de negar. De tudo que Sun-Yi sabia sobre o primeiro Lorde, um homem como ele poderia ter feito muito para melhorar a posição em que a humanidade se encontrava. Que pena que ele havia perecido neste inferno esquecido por Deus. A história de seus feitos incríveis conhecida apenas por um punhado de pessoas tão infelizes quanto ele. Mas quantos jovens brilhantes como ele, mortos antes do tempo pelo feitiço do pesadelo, existiam? No final, a história não era escrita pelos melhores, mas por aqueles que sobreviveram. Olhando para as pessoas caminhando à sua frente, Sun-Yi não pôde deixar de pensar, quantos de nós sobreviverão? Cada membro do grupo era incrivelmente forte. Assim como Nepis era pelo menos igual ao primeiro Lorde, seus companheiros provavelmente também eram iguais a ele. Por causa do comportamento descontraído e despreocupado de Fi, era fácil esquecer como ela era uma guerreira temível. A caçadora não havia sobrevivido 3 anos perseguindo monstros nas ruas amaldiçoadas da cidade sombria sozinha por acaso. Centenas e centenas de cruéis criaturas do pesadelo caíram por suas mãos. Por mais que Sun-Yi odiasse admitir, Caster também era uma verdadeira potência entre os adormecidos. Sua incrível habilidade de aspecto, habilidade excepcional, inteligência fria e vasto arsenal de memórias herdadas faziam dele uma ameaça mortal para qualquer um tolo o suficiente para se tornar seu inimigo. Kai não era um lutador, tão feroz quanto os membros principais do grupo, mas sua capacidade de voar, juntamente com o domínio do arco e a flecha acendida que Sun-Yi lhe vendera, também o tornavam uma verdadeira ameaça em batalha. Cassia não era muito boa em combate, mas seu dom era, sem dúvida, mais importante do que qualquer habilidade de aspecto de combate poderia ser. Especialmente na Costa Esquecida, onde perigos inconcebíveis se escondiam sob cada pedra. E então havia o próprio Sun-Yi. Sun-Yi era, talvez, o mais mortal de todos eles. Se quisesse, ele poderia ter matado cada membro do grupo 2 vezes. Com exceção do próprio Nepis, é claro. Se os dois tivessem que se enfrentar em batalha, ele não considerava suas chances muito altas. Pelo menos por enquanto. Conforme avançavam pela mina, mais túneis se ramificavam a partir do principal. O grupo fez algumas curvas, escolhendo o caminho que levava mais fundo no subsolo. Logo, as paredes ao redor deles mudaram. Cada vez mais, estavam decoradas com entalhes de pedra intrincados que os habitantes da antiga cidade tanto amavam. A princípio, esses entalhes eram estritamente decorativos e em grande parte sem sentido, formando belos padrões de linhas e imagens simples. Mas então, lentamente, algo neles mudou. Sun-Yi era, talvez, o único que prestava atenção aos entalhes.
Devido à sua paixão por aprender a história desta antiga civilização, ele passou muito tempo fazendo o mesmo na Cidade Sombria, onde havia muitas coisas semelhantes. Ele ainda planejava limpar o chão da biblioteca em ruínas dos escombros e estudar o vasto afresco que estava escondido embaixo, o projeto em que estava trabalhando antes dos eventos das últimas semanas tê-lo afastado. No entanto, a condição dos entalhes na antiga cidade era em sua maioria terrível. O desastre desconhecido que havia dizimado seus habitantes, a passagem do tempo e as criaturas do pesadelo deixaram a maior parte deles em ruínas. Aqui nesta mina remota, no entanto, os entalhes estavam preservados em perfeitas condições. Quando Sun Yi finalmente viu o que estava representado neles, sua respiração acelerou. As respostas para muitas perguntas que o atormentavam estavam ali, entalhadas nessas paredes. Capítulo 249 Maldição da Escuridão. Representado nas antigas gravuras, uma bela terra era banhada pela luz do sol, florestas exuberantes, rios cintilantes e campos de flores cercavam cidades humanas construídas em pedra. Pelo que Sun Yi podia perceber, esta era a costa esquecida antes que a misteriosa e aterrorizante maldição a transformasse no inferno desolado que era hoje. No próximo mural, a bela terra repousava sob um céu cheio de estrelas. De repente, uma delas caiu no chão, causando uma onda de destruição, que lavou as cidades humanas. Quando as pessoas se aproximaram do centro da cratera deixada pela estrela cadente, Sun Yi quase tropeçou quando viu a próxima gravura. Nela, uma figura humana nua estava no fundo da cratera, envolta em luz. Os habitantes das cidades de pedra cercavam a figura radiante, vestidos com trajes e armaduras arcaicas. A figura parecia bela e pura, como se não fosse tocada pelas imperfeições do mundo mundano. O que fez Sun Yi perder a compostura não foi sua beleza e nem o quão estranhamente familiar era a suave radiação emanada de sua pele, mas seu rosto. Nele, 3 olhos ardiam com uma luz pura e incandescente. 2 eram iguais aos de um humano, e o terceiro estava acima dos outros, bem no meio da testa da criatura. Assim como o terrível crânio que o colosso ambulante havia esmagado com seu martelo de pedra no meio de uma tempestade furiosa. Apóstrofo. O que isso significa? O que é essa coisa? Para o desânimo de Sun Yi, a próxima gravura estava bastante danificada. Ele não conseguiu discernir nada do que estava representado nela. No entanto, a seguinte estava em quase perfeitas condições. Nela, a figura radiante estava ajoelhada no chão, o peito perfurado pela lança do humano mais alto entre os habitantes da bela terra. O que fluía da terrível ferida, no entanto, não era sangue, mas um dilúvio interminável de pura escuridão. Por quê? Porque eles atacaram. O que aconteceu? Sem resposta, Sun Yi caminhou adiante e logo chegou ao próximo mural. Ele viu a escuridão devorar os humanos reunidos ao redor da criatura mortalmente ferida e se espalhar. Logo, devorou a cratera deixada pela estrela caída também. E então, devorou o mundo inteiro. A maldição da escuridão que tudo consome, ele sussurrou. Finalmente, Sun Yi vislumbrou a origem do terrível desastre que destruiu esta terra e a transformou em um pesadelo infernal. Embora os detalhes ainda não estivessem claros, um dos mistérios que ele tentava resolver agora tinha uma resposta. Mas a história contada pelas gravuras ainda não havia terminado. Caminhando mais para dentro da antiga mina, Sun Yi descobriu o que aconteceu em seguida. Enquanto a escuridão se espalhava pelo mundo, alcançava os céus. As estrelas foram devoradas ou caíram, transformando o céu em um terrível abismo sem luz. O vazio sem estrelas. O sol nunca mais nasceu sobre a terra amaldiçoada, deixando os humanos tremendo de frio. Logo, criaturas horríveis vieram da escuridão para devorá-los. Os melhores e mais brilhantes da antiga civilização pegaram armas para defender suas cidades, e por um tempo, conseguiram resistir à maré de monstros. Mas então, os próprios humanos começaram a se transformar em horrores abomináveis. Nesse momento, Sun Yi sentiu um calafrio percorrer sua espinha e não pôde evitar tremer. Não porque ele foi afetado pelo trágico desastre que havia ocorrido a essas pessoas antigas, mas porque tudo parecia assustadoramente familiar. Os detalhes podem não ter sido os mesmos, mas o resultado final era assustadoramente semelhante ao que estava acontecendo no mundo real agora. Uma maldição que apareceu repentinamente e se espalhou pelo mundo inteiro. Os monstros horríveis que surgiram do nada para atacar assentamentos e devorar humanos.
Os campeões que assumiram a responsabilidade de defender sua espécie das criaturas abomináveis. E o fato de que alguns humanos começaram a se transformar nessas criaturas. Não era o mesmo que o feitiço do pesadelo se espalhando como uma praga pelo globo, as criaturas do pesadelo chegando pelos portais, os despertados se levantando para lutar contra eles, e os infelizes que falharam em seu primeiro pesadelo transformando-se em abominações monstruosas. A única diferença era que a história da civilização da Costa Esquecida já havia terminado. Eventualmente, a maldição a destruiu. O povo de seu próprio mundo, no entanto, ainda tentava resistir a tal destino. Mas seria possível derrotar o destino? Os habitantes da Costa Esquecida eram orgulhosos e poderosos. Eram capazes de construir cidades que duravam milhares de anos e lutavam contra os monstros mais aterradores em pé de igualdade. E ainda assim, no final, foram completamente destruídos e exterminados. Sua terra se tornou um deserto amaldiçoado. O mundo real se transformaria em um inferno desolado como a Costa Esquecida também, um dia. Com uma expressão sombria no rosto, Sun-Yi se afastou da gravura em que estava olhando e seguiu em frente. Havia mais algumas à frente. Em uma delas, 7 heróis se reuniram de diferentes partes da Terra Sombria. Sob sua proteção e orientação, as pessoas que viviam na escuridão migraram de suas cidades meio destruídas e chegaram à margem da vasta cratera. Lá, construíram um novo lar para si mesmos, cercado por um muro poderoso, que nenhum monstro conseguia escalar ou violar. Um dos heróis, um homem retratado com um martelo de pedreiro na mão, era responsável por construir o muro. Apesar de a parte da gravura retratando seu rosto estar danificada, era inconfundivelmente um dos 7 fundadores da Legião Luz das Estrelas, o homem cuja estátua os havia levado através da Costa Esquecida. Na penúltima gravura, o poderoso muro estava terminado e a cidade prosperava em meio à escuridão. Os 7 heróis estavam a alguma distância, cercando. Os olhos de Sun-Yi se estreitaram. Os 7 heróis estavam cercando uma torre inimaginavelmente alta. Ela se erguia acima deles, conectando o céu e a terra como eixo do mundo. Apesar de sua altura ciclópica, a torre ainda estava inacabada. O pináculo carmesim. Só que ainda não era carmesim, já que não havia formações de coral amaldiçoadas cobrindo suas paredes. Na última gravura, a torre estava completa e, no topo dela, um novo sol brilhava intensamente, banhando a terra e o povo celebrando na luz mais uma vez. A escuridão havia desaparecido. Capítulo 250 Juramento Desafiador. Sun-Yi encarou a última gravura por alguns momentos e depois continuou caminhando. As revelações que ele havia descoberto nas paredes da antiga mina lhe deram muito o que pensar. A verdade que ele vinha juntando há muito tempo estava finalmente mais completa do que fragmentada. Então, algo realmente havia caído do céu e dado início à eventual destruição desta terra. Sun-Yi suspeitava que esse era o caso há algum tempo, especialmente depois de testemunhar a cratera colossal de impacto situada entre a cidade sombria e o túmulo cinzento. Às vezes, ele estava quase pronto para acreditar que realmente era resultado do pássaro ladrão viu soltando o olho do tecelão no reino mortal abaixo, como escrito na descrição da memória de linhagem que ele havia consumido. O pássaro ladrão enlouqueceu depois de olhar o reflexo do desconhecido que estava, aparentemente congelado para sempre nas profundezas da pupila do tecelão. A loucura e corrupção que reinavam na Costa Esquecida eram semelhantes o suficiente para ele traçar um paralelo. No entanto, agora ele sabia que havia sido um ser real que havia caído dos céus, envolto em luz e chamas. Uma figura bela que emanava um brilho radiante e tinha 3 olhos em seu terrível rosto perfeito. Sun-Yi não sabia o que levou os antigos humanos a atacá-lo, mas eles mataram a criatura, talvez conseguindo tal feito apenas porque já estava enfraquecida por sua queda dos céus e os eventos que a fizeram despencar. Mas, ao fazê-lo, eles liberaram a enxurrada de escuridão e causaram a destruição de sua terra. Sun-Yi estava com a impressão de que a aniquilação da antiga civilização havia sido instantânea. Mas, como se viu, os humanos continuaram a lutar contra a maldição por um longo tempo. Gerações, até. É por isso que os fundadores da Legião Luz das Estrelas foram descritos como nascidos na escuridão que tudo consumia. Ele não sabia se os monstros que vieram para se banquetear com a carne humana estavam contidos no corpo do ser caído junto com o oceano de escuridão, ou se todos eram humanos, corrompidos pela maldição, com aqueles presentes no momento da morte da criatura se tornando os mais aterrorizantes. O que ele sabia,
no entanto, era que a Legião Luz das Estrelas conseguiu repelir os monstros e construir uma fortaleza inexpugnável para os humanos sob sua proteção. Essa fortaleza mais tarde se tornaria a Cidade Sombria. E então, os fundadores da Legião realizaram algo ainda mais inconcebível. Eles construíram o ciclópico pináculo e de alguma forma usaram para criar uma estrela artificial. Sim, o sol que brilhava acima da costa esquecida não era real. Era, na verdade, uma criação humana. Falar sobre ambição. Era difícil não sentir admiração ao saber que esses 7 loucos realmente conseguiram criar um sol. Eles fizeram um juramento desafiador para trazer luz à terra amaldiçoada e cumpriram-no com uma determinação e sinceridade aterrorizantes. A história retratada nas antigas gravuras terminou com uma celebração. As forças do bem derrotaram a maldição da escuridão e trouxeram uma nova era de luz e prosperidade aos habitantes da antiga cidade. No entanto, não foi aí que a história terminou. Algo aconteceu entre então e agora que causou a aniquilação da antiga civilização, a corrupção do pináculo e o surgimento do labirinto carmesim. Mas o que? Esse era um mistério para outro dia. Talvez ele pudesse encontrar a resposta na Cidade Sombria. O que Sun Mi observou, no entanto, foi a diferença entre a sombria realidade mostrada nas gravuras e o estado atual da Costa Esquecida. Sim, os murais antigos mostravam um mundo completamente desprovido de luz, mas era diferente do inferno que Sun Mi e os outros membros da coorte conheciam. As gravuras não mostravam a maldição da escuridão como um mar literal. Sem sol e sem mar, não havia ciclo de marés que transformava a Costa Esquecida em um oceano de água negra todas as noites. O mar escuro apareceu ao mesmo tempo que o labirinto, então, ou pelo menos como resultado do mesmo evento. Sun Mi tinha certeza de que os dois estavam conectados. Mas ele não sabia qual significado essa informação escondia. A outra coisa que ele notou foi que, embora outros membros do grupo estivessem inicialmente diferentes às antigas gravuras, em algum momento isso mudou. Quando estavam passando pelo mural retratando o ser radiante com 3 olhos incandescentes, Nepis parou e olhou para ele por vários longos momentos. Então, ela virou a cabeça, demorou-se por um segundo e continuou andando. Sun Mi não perdeu esse detalhe. No entanto, ele não conseguia nem começar a adivinhar o que isso significava. Algum tempo depois, eles entraram em uma ampla sala circular. No centro dela, um abismo escuro se abria nas profundezas das montanhas, descendo tanto que Sun Mi não conseguia nem mesmo ver o fundo. Parecia o portão do submundo. 1000 anos atrás, havia escadas e plataformas de madeira descendo pelo eixo principal da mina, bem como um sistema de cordas e roldanas para baixar os mineiros e levantar recipientes cheios de minérios preciosos. Claro, tudo isso apodreceu e desmoronou há muito tempo. Com um suspiro, Sun Mi olhou para Nepis e perguntou: "Nós vamos descer, não é?" Em vez de responder, ela simplesmente invocou a corda dourada e deu de ombros. Ele balançou a cabeça. "Espere. Pelo menos me dê algum tempo para investigar à frente e ver se há algo nos esperando no fundo dessa coisa." Com isso, ele enviou sua sombra pela parede do eixo interminável. A sombra não estava muito entusiasmada com a perspectiva de deslizar até as profundezas do poço assustador. No entanto, lançando um olhar ressentido a Sun Mi, ela suspirou e mergulhou com visível relutância. Alguns minutos depois, a sombra alcançou até onde o alcance do controle das sombras permitia. Ainda não estava no fundo da mina, mas pelo menos não havia horrores primordiais à vista. Sun Mi invocou a asa sombria e acenou para os membros da coorte. "Podemos prosseguir. Estejam prontos, porém. Quem sabe o que pode acontecer?"